Estamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, mais uma vez a gente junto, mas agora com um enfoque católico, um enfoque religioso, mas não no rito religioso em si. Da porta para fora da igreja, professor, qual é a temperatura, qual é o poder da igreja na hora de se envolver na tentativa de acabar com uma guerra ou assuntos de interesse do mundo, como acabar com a fome, a vulnerabilidade das crianças? De verdade, professor, tem muito poder ou a igreja já teve mais? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Elisa, Vaticano e geopolítica, né? Um tema de relações internacionais. É claro, a igreja já teve mais poder. A igreja se fundiu ao Império Romano e, por isso, começou a comandar os territórios dominados pelo Império Romano. E esse poder foi se dissipando ao longo de milênios, de 2 milênios, quase, né? E até que no final do século XIX a Itália se reunificou e acabou com os chamados estados papais, que eram o centro da Itália. Então, para haver a reunificação da Itália, era necessário que esses estados fossem fundidos ao resto do território italiano. E aí, durante 60 anos, os papas que foram chegando ao poder no Vaticano não aceitavam isso. Até que em 1929 foram assinados os Tratados de Latrão, que reconheceram o Vaticano, o nome oficial é Cidade do Estado do Vaticano, como um estado. E é um território muito pequeno, todos sabemos, é o menor estado do mundo, tem 0,44 quilômetro quadrado, Elisa. Fica ali, é um enclave dentro de Roma, dentro do território italiano. Esse território só tem uma guarda de 110 soldados da guarda suíça, portanto não tem o chamado hard power, o poder militar, o poder sólido, o poder do dinheiro, até tem, mas não é usado para esses fins de hard power. Então, o que o Vaticano tem? Tem o chamado soft power, o poder brando, o poder de fazer mediações. E aí eu vou finalizar com isso, que foi a sua pergunta, Elisa, porque a diplomacia do Vaticano, ela tem 3 pilares fundamentais. Primeiro, a autoridade moral do Papa, que é o líder espiritual de 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, tem uma influência no mundo inteiro. Segundo, tem a rede diplomática do Vaticano, que o Vaticano tem relações diplomáticas com 183 estados soberanos. Para a gente ter uma ideia, na ONU são 193 países, ou seja, são quase todos os países da ONU. E terceiro, o papel da mediação, que permite que o Vaticano tenha neutralidade na mediação de conflitos, e nós vimos isso durante o período em que o Papa Francisco foi Papa da Igreja Católica, Elisa. A gente pode equiparar, assim, o poder, vamos supor, do presidente de um país a um papa? Por exemplo, no meio de um conflito que a gente tem entre Rússia e Ucrânia, pegando o exemplo desse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente vê, professor, alguns presidentes que se colocam à disposição, se colocam até como uma opção de mediadores dessa paz. Equivale ao mesmo poder de um papa e mais, depende também da receptividade desse presidente em questão que vai ser consultado ou visitado, né? Porque ele também pode dizer, ó, papa, com todo respeito, não é com o senhor que eu gostaria de conversar sobre isso. É muito interessante essa pergunta, porque no funeral do Papa Francisco houve uma reunião entre o presidente Trump e o presidente Zelensky. Também estiveram lá o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente da França, Emmanuel Macron, reunidos nesse momento. Nós sabemos que muitos líderes mundiais compareceram, inclusive o presidente do Brasil, mas nessa reunião específica em que houve uma conversa entre o Zelensky e o Trump, segundo o Zelensky, essa conversa foi fundamental para a assinatura de um acordo entre os dois países, um acordo que cria um fundo para a reconstrução da Ucrânia. Então nós vemos que até no funeral do Papa, por conta desse respeito internacional à figura do Papa e do Estado do Vaticano, a história do Vaticano, da Igreja Católica, até nesse momento houve ali um ato diplomático. Agora, Elisa, o Papa Francisco ele transformou essa orientação diplomática do Vaticano. Então, ele criou, por exemplo, uma encíclica, Laudato Si, em 2015, que marcou a entrada do Vaticano nas questões de defesa do meio ambiente. Sempre houve, é claro,
figuras dentro da igreja que defenderam o meio ambiente, inclusive São Francisco, né? O Papa Francisco adotou esse nome, era defensor dos animais, do meio ambiente, mas esse documento, depois do Acordo de Paris de 2015, representa um ingresso formal da Igreja Católica nessas discussões mundiais. Além disso, tem mais 2 pontos. Uma defesa reiterada dos migrantes e refugiados, que levou essa questão a fazer parte da agenda moral global, né, criticando políticas para a construção de muros ou fechamento de fronteiras, por exemplo, inclusive no primeiro mandato do Trump. E terceiro, o diálogo interreligioso com outras denominações, inclusive muçulmanas, com outras igrejas, e foi criado um documento sobre fraternidade humana em 2019, ou seja, um diálogo entre religiões no momento de guerras, inclusive algumas dessas guerras motivadas por razões políticas e outras têm dentro da política motivações religiosas, Elisa. Muito bem, professor, nos ajudando a compreender todo esse cenário. Para a gente encerrar aqui, professor Vitélio, uma dúvida. Você poderia citar, assim, que país está mais aberto à chegada do Papa, mais conectado a essas questões da igreja? Ou não só que país, ou quais países? E quais países são mais avessos, assim? Igreja Católica, por favor, tá? Com todo respeito, não é por aqui que vocês vão começar a conversa de vocês. Você poderia citar, professor, nos trazer aqui de exemplo? Uhum. Olha, eu vou pegar pela quantidade de cardeais dos países. A América do Norte com 19, a América do Sul com 17, a Europa com 52. Então, se a gente fosse olhar para a União Europeia, há uma receptividade, inclusive por causa da história, mas também há muitos países da União Europeia que são menos religiosos. A África com 17, a Ásia com 23 e a Oceania com 4. Eu diria que nesse momento o país que seria menos receptivo, inclusive porque tem uma igreja ortodoxa que defende a guerra, seria a Rússia. Então a igreja ortodoxa, o líder o Cirilo, é um defensor da invasão russa à Ucrânia. Por mais que isso seja condenado, que o Putin tenha mandado de prisão por sequestrar 16 mil crianças, bombardear áreas civis, a igreja ortodoxa russa defende a agressão. Também é uma quantidade reduzida de católicos em comparação com a população dos Estados Unidos, mas esses católicos fazem uma pressão maior porque os Estados Unidos ainda são uma democracia, né? Embora algumas ações recentes do presidente Trump sigam em direção contrária, ainda tem essa visão. E a China, Elisa, que também não é uma democracia e que teve, durante o papado do Papa Francisco, avanços na escolha dos bispos por listas apresentadas pela China, a Igreja Católica tenta crescer ali nesse território, não só na China, na Índia, em outros países da Ásia, mas a influência católica nesses territórios é menor agora dos países que estão em guerra nesse momento, com certeza, onde há menos influência na Rússia. Elisa. Professor especializado em relações internacionais na universidade e da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Olha, professor, quantos assuntos internacionais nós já falamos aqui, hein? Agora acrescentamos mais o Vaticano e a escolha de um novo Papa. Muito obrigada, professor. Obrigado pelo convite, Elisa. Até logo.